Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo, seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda, e que o sangue de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste. E profetizamos que a mão do Senhor, o toque de Deus está sobre nós e sobre nossa casa. Toque-os, Jesus, com o teu poder. Remova toda doença, remova toda dor, remova todo sofrimento, todo cansaço, toda opressão espiritual. E aonde houver trevas, que a luz de Jesus Cristo agora dissipe as trevas. No nome de Jesus, eu quero liberar palavras de esperança, palavras proféticas de vida, palavras proféticas de mudança. Tudo aquilo, meu Pai, que está pendente na vida dessa pessoa será resolvido. Eu oro, Senhor, por aquela mulher que tem pedido ao Senhor um bom casamento, que tem pedido ao Senhor a bênção de ter um marido, que o Senhor a abençoe. Eu oro também por aquele pai que tem um grande compromisso financeiro no dia de hoje, para que o Senhor traga os recursos a essa pessoa, destrave o que estiver trancado e traga essa liberação financeira sobre a vida dele. Tua palavra diz que, Senhor, todas as nossas necessidades serão supridas por meio de Cristo Jesus, e assim liberamos essa palavra. Também declaramos, ó Deus, céus abertos sobre essa pessoa. Declaramos que tudo aquilo, Senhor, que ela tem colocado diante de Ti, que ela tem apresentado em oração, ela vai ter resposta. Toque-a com o Teu poder, Pai. Aquele, Senhor, que está debaixo de ataques espirituais, com confusões mentais, que o toque de Jesus agora traga paz, traga vida a essa pessoa, mude a sua história no nome de Jesus Cristo. Cancelo agora tudo aquilo que vem contra ti, toda inveja, toda maldade, toda contrariedade, todo roubo, e declaro livramento do Senhor sobre a tua vida. Seja tocado pelo poder de Deus, seja tocado pela graça divina agora, no nome de Jesus Cristo. Aqueles, Pai, que estão sem forças, que a unção fortalecedora do nosso Deus venha sobre a vida dessa pessoa. Levanta os caídos, levanta os desanimados, aquele que está prostrado, que receba um novo alento, que receba um novo ânimo no poder e na autoridade de Jesus Cristo. Toque-os, Pai. Toque-os com o teu poder, toque-os com o teu favor, Pai, no nome de Jesus Cristo. Toque-os, Pai, no nome de Jesus. Aleluia. Deus abençoe tua vida. Deus abençoe a tua casa. Que alegria estar aqui nesse começo de dia com você. Você é muito bem-vindo, meu irmão, minha irmã. O Senhor, enquanto eu estava orando aqui, o Senhor me mostrou muitos espinhos. E a Bíblia nos diz que os espinhos, eles representam as tentações. Eles representam aquilo que tenta nos impedir de caminhar, nos impedir de prosseguir na nossa jornada. Seja o que for que tem tentado você, ou que está tentando impedir você de continuar na sua caminhada, eu venho em nome de Jesus aqui declarar que esse mal não prosperará no teu caminho, esse mal não prosperará na tua casa. Em nome de Jesus, nada te impedirá de continuar a tua caminhada. Deus tem coisas grandes para a tua vida e você não pode parar agora. Você não pode desistir. Se você entrou aqui nessa oração hoje, buscando uma resposta de Deus, porque muitas pessoas entram nas orações pedindo uma resposta para Deus e algumas dizem assim: Senhor, se tu não falar comigo hoje, eu não vou mais orar. Não faça isso, porque Deus tem coisas boas para você no seu caminho. É o inimigo que está tentando, cercar você para você desistir de orar, para você desistir de buscar, porque ele sabe que no seu caminho, na sua jornada, Deus já está preparando bênçãos para a sua vida, já existe um mover de Deus sobre você. Você não vê ainda, mas Deus está trabalhando.
naquilo que você tem orado. Deus está trabalhando para trazer a vontade dele para a tua vida. Então não para. Não deixa o diabo parar você. Essa é a palavra que eu começo essa oração hoje, em nome de Jesus. Amém? Eu quero dar um testemunho. Eu recebi a Margarete, ela participa aqui das nossas orações e ela escreveu assim: venho dar o meu testemunho da carta para Deus. Minha nora Letícia e meu filho Joel vêm tentando engravidar desde janeiro e eu os coloquei em oração. Quando o Senhor iniciou o propósito da carta para Deus, continuei apresentando a vida deles. E ontem recebemos a notícia de que ela está grávida e estamos muito felizes. Obrigado, que Deus abençoe o Senhor e sua família. Eu estava na oração da tarde e pedi para Deus abrir a madre da Letícia. E naquele momento o Senhor orou dizendo: Senhor, abre a madre de todas as mulheres que querem engravidar. O Senhor ouviu a nossa oração. Glória a Deus! Deus é fiel, Margarete, a Jesus. Toda honra, toda glória e todo louvor. Quem faz isso é Ele. Nossa fé está em Jesus aqui. Amém? Eu quero compartilhar uma palavra ao teu coração. Amém? E eu sei que Deus está fazendo algo aqui nessas orações. Deus está tocando em pessoas. E volta a falar, quinta-feira. Nessa quinta-feira agora, nós estaremos falando de algo que Deus colocou no meu coração. Vai ser algo profético que nós vamos fazer nesse final de semana aqui. E eu convido você a quinta-feira esperar por esse anúncio, porque muita gente busca o que nós vamos clamar aqui por 3 dias. Então, aguarde, porque quinta-feira nós vamos falar sobre isso. Amém? Deus me deu uma palavra: o murmurador, o fofoqueiro e o negativo. Essas 3 pessoas, você tem que tentar se afastar delas. Ame elas, mas se afaste delas. E se você for qualquer uma dessas pessoas, se você tem praticado a fofoca constantemente, a murmuração constantemente, se você tem sido uma pessoa extremamente negativa, há tempo ainda para você mudar. Há tempo para você mudar. É uma obra para Deus. Mas nós sabemos que Deus tem o poder de fazer essa obra na sua vida. Em Êxodo capítulo 16, verso 3, e antes de eu falar do texto, o Senhor me mostrou um homem que é do interior, é da região da campanha, que está me ouvindo, que está há dias tentando resolver uma documentação e que não está conseguindo. Eu quero liberar uma palavra sobre a tua vida, homem. O Senhor hoje coloca a mão sobre esses documentos. O Senhor vai liberar isso aí que está trancado, que está travado na tua vida, em o nome de Jesus Cristo. Amém? Receba aí essa palavra em nome de Jesus. Também quero liberar uma palavra para a Larissa, que está aí me escutando e que hoje tem uma reunião importante. Eu não sei se é uma reunião de negócio, eu não sei se é uma entrevista de emprego, mas o Senhor já está nessa porta aí. Larissa, confia no Senhor em nome de Jesus. Êxodo capítulo 16, verso 3 diz: disseram-lhe os israelitas: quem dera a mão do Senhor nos tivesse matado no Egito. Lá nos sentávamos ao redor das panelas de carne e comíamos pão à vontade. Mas vocês nos trouxeram a este deserto para fazer morrer de fome toda esta multidão. Para viver dias bons, nós precisamos refrear a nossa língua. O povo de Israel murmurava muito contra Moisés e contra Deus, porque mesmo o Senhor tendo tirado eles do Egito, eles reclamavam no deserto, porque não tinham a comida que eles comiam lá no Egito. Quando Deus faz mudança na nossa vida, muda muitas coisas. E o povo não estava acostumado à mudança. Mas toda mudança que acontece na nossa vida e que Deus está promovendo aquela mudança, Deus também vai cuidar de você. Deus está na mudança. E você tem que confiar que as coisas que mudarem é para um propósito melhor e não para pior. O povo preferia estar escravizado no Egito do que viver um novo tempo com Deus no deserto. E um detalhe, estavam com a barriga cheia.
Deus estava sustentando eles. É claro que não era a mesma comida, era outra comida. Mas Deus estava dando a eles o melhor. Mas eles achavam que tinham que continuar comendo as mesmas comidas do Egito. Quando Deus muda você de lugar, quando Deus muda você de mesa, quando Deus faz certas coisas na nossa vida, as coisas são diferentes. Não é como era, vai ser melhor. Só que nós não pensamos dessa maneira. Nós pensamos naquilo que se perdeu e não daquilo que Deus está provendo para nós hoje. Então nunca fique olhando para trás, reclamando. Não, porque antes eu tinha isso, porque antes eu tinha aquilo, porque antes eu fazia aquele outro. Ei, toda mudança carrega algo novo de Deus. Eles estavam num momento de transição. E no meio da transição, as coisas não são muitas vezes o que a gente quer. Mas logo, logo, eles iriam entrar na terra prometida. Logo, logo, eles iriam entrar na terra que manava leite e mel, que tinha abundância de tudo. Mas não souberam aguardar, começaram a murmurar, a reclamar. E por isso, toda aquela geração teve que ficar no deserto. A murmuração tirou eles da rota de milagres. Uma nova geração teve que nascer. E foi essa nova geração que entrou na terra prometida. Cuidado com a murmuração. A murmuração, ela interrompe bênçãos na tua vida. Você reclama do trabalho, reclama do chefe, reclama do pastor, reclama do governo, reclama de tudo. É isso que está travando as coisas na sua vida. Existem algumas consequências, sabe, de falar demais. E agora, eu não vou falar apenas da murmuração, vou falar também da fofoca. A fofoca, falar dos outros, porque era isso que o povo fazia. Eles murmuravam contra Deus e contra Moisés, mas eles faziam muita fofoca entre eles. E essa fofoca deles falarem de Moisés, falarem da liderança de Moisés, trouxe algumas consequências para eles. Olha só o que aconteceu. A fofoca ressecou a vida espiritual deles. Ficaram secos espiritualmente. A fofoca trouxe consequências espirituais, maldição e destruição, porque não puderam entrar na terra prometida. Ficaram amaldiçoados, presos ao deserto. A fofoca ativa a obra do destruidor. A Bíblia diz que aqueles que mais murmuravam, aqueles que mais fofocavam, diz que houve uma destruição no meio deles. Diz que a terra, em outro momento, se abriu e todos aqueles que estavam no meio dessa fofoca, no meio dessa sedição, dessa deslealdade, foram engolidos pela terra. E também a fofoca traz morte em todas as áreas da vida de uma pessoa. Então, a fofoca, falar mal dos outros, criticar os outros, criticar uma liderança, criticar o que Deus está fazendo, criticar as mudanças, porque as pessoas, sabe, elas têm dificuldade de aceitar o que Deus está fazendo, de aceitar as mudanças que Deus está operando. Se uma mudança está acontecendo, é porque Deus está permitindo. Então, o que nós devemos fazer é confiar no plano de Deus, confiar na ação de Deus, deixar Deus trabalhar do jeito dele, da maneira dele. Nós temos que aceitar a condução de Deus, porque enquanto existir resistência dentro da nossa vida, e nós falarmos para um, falarmos com o outro, nós podemos estar, sabe, bloqueando, impedindo de nós mesmos e a nossa casa entrar em um lugar de promessa, entrar em um lugar de maravilhas, entrar em um lugar preparado por Deus. Deus não aprovará nenhuma obra cuja origem é a carne e o ego, aonde a pessoa não aceita o plano de Deus. Ela quer a imposição da vontade dela. Ela quer a imposição, sabe, daquilo que ela acha que é certo. Aprenda isso. Uma coisa é você ser fofoqueiro, murmurador e ser uma pessoa negativa. E outra coisa
é você ser amigo dessas pessoas. É você estar conectado, estar na mesma mesa que eles, estar na mesma roda de fofoca que eles. E enquanto você pensa sobre isso, eu quero liberar uma palavra para o Ayrton, que está aí me ouvindo. Ayrton, o Senhor manda dizer para você que foi Ele que te tirou desse lugar. Esse lugar que estava oprimindo a tua vida. Deus te tirou de um lugar, Ayrton. Um lugar que iria te contaminar. Um lugar que iria prender você para os próximos anos. Exatamente assim como o Senhor me disse. Por isso acredite que o Senhor está fazendo para o seu bem essas mudanças. Portas se fecharam, mas portas irão se abrir, Ayrton, em nome de Jesus Cristo. Agora, preste atenção. Uma má conexão pode levá-lo a se desviar dos caminhos de Deus e perder a sua bênção. Quando você se conecta com pessoas desconectadas de Deus, você será o próximo a se desconectar. Eu vou repetir. Quando você se conecta a pessoas fofoqueiro, murmurador, negativo, que estão desconectadas de Deus, daqui a pouco é você que vai estar desconectado. Anda com o fofoqueiro, com o murmurador e com o negativo, para ver se você não vai se tornar igualzinho a eles. Porque nós imitamos padrões, nós imitamos o comportamento das pessoas que nós estamos mais próximos a elas. Daqui a pouco você, sabe, é essa pessoa. Essa pessoa que você antes, sabe, reprovava o caminho, a maneira, as atitudes, agora você está fazendo o mesmo que essa pessoa. Você precisa entender que não há conexão entre luz e trevas. Gente, quem pratica fofoca, quem pratica murmuração, quem é negativo, está andando na luz ou está andando nas trevas? O que a Bíblia diz sobre isso? Você já parou para pensar o que a Bíblia diz sobre isso? A pessoa está ferindo princípios espirituais ao praticar isso, ao andar fofocando, ao andar, sabe, murmurando pelos cantos. Eu sempre digo às pessoas, as paredes têm ouvidos, elas ouvem a murmuração. Deus está ouvindo e Deus reprova esse comportamento. Por isso, as pessoas com quem você se relaciona podem elevar ou diminuir o seu nível espiritual. Você estava indo numa crescente, mas então você começou a se conectar com gente insatisfeita no trabalho, gente insatisfeita na igreja, e você começou, sabe, a andar com essas pessoas. Seu coração mudou só de andar com elas. Você não tem mais aquela mesma paixão, você não tem mais aquela mesma lealdade. Você mudou por andar com essas pessoas. Você ouve pessoas atacando um, atacando o outro, e você, sabe, você senta para comer pipoca e assistir todo aquele circo de horrores. E você pensa, estou gostando disso, é isso que eu gosto de ver, sabe, o circo pegar fogo. Ei, a Bíblia diz, saia da roda dos escarnecedores. A Bíblia diz, bem-aventurado o varão, no Salmos 1, depois você lê lá. Bem-aventurado o varão, que não anda no conselho dos ímpios, nem se detém na roda dos escarnecedores. A Bíblia diz que é abençoado quem sai da roda dos escarnecedores. Abençoado, vai ser próspero quem sai da roda dos escarnecedores. Às vezes é melhor você ter menos amigos do que você ter muitos amigos que estão levando você para o mau caminho. Diga-me qual conversa você ouve e eu lhe direi o que está preenchendo o seu coração. Não dê ouvidos a pessoas que não são cheias do Espírito Santo. Não dê ouvidos a pessoas que o coração delas já está contaminado. O coração delas está cheio de ódio. É por isso que elas murmuram, elas reclamam, porque não aceitam mudanças, não aceitam o que Deus está fazendo, não aceitam o trabalhar de Deus e criticam.
Elas criticam mudança dentro da empresa, mudança dentro da igreja. O pecado nos afasta da proteção e da presença de Deus. Uma conversa ruim com a pessoa errada pode levar você a desobedecer a Deus. É por isso que você tem que ver quem Deus está abençoando. Como assim ver quem Deus está abençoando? Vê quem Deus está abençoando. Vê quem tem a mão de Deus sobre essa pessoa. E olhe os hábitos dela. Vai lá e olha, dá uma espiada nos hábitos dela. E você vai encontrar uma pessoa temente a Deus. Você vai encontrar uma pessoa que não fala mal de ninguém. Você vai encontrar uma pessoa focada na vida dela. É esse tipo de gente que você tem que andar. Tem gente que é amigo de pessoas que a vida delas está só dando ré. Ei, se você for amigo de pessoas que a vida deles está só dando ré, a sua vida vai dar ré também. Porque é impossível, nós não estamos falando apenas de carne humana, não estamos falando apenas, de ser amigo de uma pessoa, nós estamos falando de um espírito. Como assim um espírito? Pessoas que são extremamente murmuradoras, negativas e também pessoas, fofoqueiras, têm muitas vezes coisas espirituais, não em todas, mas em muitas. Tem coisas espirituais que estão ali orquestrando na vida dela e você pode ser influenciado por isso. Então aprenda com quem você tem que andar. Se você anda, com quem está dando ré na vida, a vida deles está sempre uma dificuldade, a vida deles é sempre um problema, a sua vida vai ser assim, não vai ser diferente. Agora, se você andar com homens de Deus, com mulheres de Deus, com gente de caráter, com gente que tem uma mentalidade para frente, você também vai ser uma pessoa para frente. Escreva aqui nos comentários, escreva essa palavra aqui, escreva assim: a partir de hoje, vou andar com pessoas conectadas com Deus. É isso. Às vezes está na hora de você tomar uma decisão. Vou me afastar dessa gente que está só me puxando para trás. Vou me afastar dessa gente que só murmura, porque daqui a pouco eu estou murmurando igual a elas. Você vai ter que se posicionar. Você vai ter que se posicionar para poder viver algo diferente na sua vida. Eu deixo essa palavra no teu coração. Amém? Quero pedir que você me ajude a compartilhar. Algumas pessoas têm dito que têm tido dificuldade de compartilhar. E eu vou dizer para vocês, em alguns celulares tem uma setinha. Não tem, às vezes a pessoa não enxerga o botão compartilhar, ou eu não sei, mas algumas pessoas disseram que não vem o botão compartilhar, mas tem uma setinha. Ou os 3 pontinhos do lado também você consegue compartilhar, tá? Então, é possível compartilhar. Quero pedir que você me ajude a compartilhar essa palavra, essa oração. Manda aí para amigos, para parentes, para pessoas próximas, em nome de Jesus. E eu quero também liberar uma palavra para você, Neuza, que está aí me ouvindo. O Senhor é teu amparo, o Senhor é cuidado e o Senhor proverá para ti e para tua casa. E essa preocupação que você anda com o seu filho, Deus já colocou a mão lá, em nome de Jesus. Kellen, essas mudanças que Deus está trazendo na tua vida é para melhor. Então confia no plano de Deus. Deus nunca te desamparou. O Senhor viu as tuas lágrimas e o Senhor está me dizendo: Kellen, estou fazendo uma obra muito grande na casa dos teus pais. Confia no plano de Deus. Amém? Há uma pessoa que faz aniversário dia 18 de abril que está me ouvindo nesse momento. Eu quero declarar céus abertos sobre a tua vida. Eu quero declarar liberação de bênçãos sobre a tua vida. O Senhor está te abençoando agora, em nome de Jesus Cristo. Amém? E também quero falar com uma mulher chamada Gláucia. Gláucia, o Senhor está abrindo uma porta que estava trancada. Há mais um caminho para você prosseguir, certo? Há mais um caminho para você prosseguir. E o Senhor vai te honrar poderosamente em nome de Jesus Cristo. Amém? Glória a Deus. Eu quero agora declarar o Salmo 91. Também hoje nós teremos a Academia Quindo Global, certo? Teremos a academia às 9h45 da manhã.
Você que é meu aluno na academia, 9h45 estaremos ao vivo dentro da academia. Estamos falando sobre o profético e depois vamos ter aquele tempo de perguntas e respostas. Então você que é meu aluno, 9h45, e você que ainda não é meu aluno, eu convido você a andar mais perto de nós. Tenho certeza que você vai ser muito abençoado. Você pode se tornar nosso aluno indo lá no nosso site e lá fala sobre a Academia Quino Global. Torne-se um aluno, você vai ver que bênção que vai ser. Também rapidamente falar dos nossos livros que têm edificado a fé de muitas pessoas. Café com Jesus, esses dois aqui devocionais, Café com Jesus 1, Café com Jesus 2, os dois juntos, tem mais de 700 orações que vão enriquecer o teu dia, que vão te abençoar, certo? Vai ser uma bênção na tua vida. E esse aqui é o meu livro que eu falo sobre sonhos. Eu acredito que Deus fala conosco sobre sonhos. E esse livro aqui vai ajudar você muito, tem ajudado pessoas em todo o Brasil a orarem um pouco mais sobre o que Deus tem mostrado para elas nos sonhos, certo? Você pode adquirir nossos livros através do nosso site www.vinicius17.com.br. Domingo agora eu estarei pela manhã em Porto Alegre com o pastor Samuel Felipe na Igreja Manancial da Graça. E à noite, às 20 horas, eu estarei ministrando em Santa Maria, Rio Grande do Sul. Então, domingo, vou fazer uma dobradinha. De manhã estarei em Porto Alegre, à noite estarei em Santa Maria, Rio Grande do Sul, às 20 horas. Ambas as reuniões será tremendo, será uma grande bênção. Em Santa Maria, na Rua Carlos Ur, número 935. Agora já sei o endereço. Tá bom? Já compartilhou aí? Deixa eu declarar, o Salmo 91 diz assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Todo-Poderoso descansará. Direi do Senhor, Ele é meu refúgio, é a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Porque Ele te livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobre com as suas penas e debaixo das suas asas encontras refúgio. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás os terrores da noite, nem a seta que voe de dia, nem peste que anda na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 poderão cair ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios, porquanto fizeste do Senhor o teu refúgio e do Altíssimo a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardar em todos os teus caminhos. Eles te susterão nas suas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Pois que tanto me amou, eu o livrarei, poloei num alto retiro, porque ele conhece meu nome. Quando ele me invocar, eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e honrarei. Com longura de dias fartá-lo-ei e lhe mostrarei a minha salvação. Nós vamos orar agora, amém? Deixa eu orar por você, em nome de Jesus. Coloca aqui nos comentários seu pedido de oração e vamos clamar para que o Senhor te toque. Pai poderoso, em nome de Jesus Cristo, eu oro agora por cada pessoa que está me ouvindo nessa oração. Senhor, Tu me mostrou pessoas que estão com falta de ar, pessoas que estão se sentindo sufocadas, é como se faltasse o ar para elas, pessoas que estão ansiosas. Eu oro agora para que o poder de Deus toque nessa pessoa, no nome de Jesus Cristo, que o poder de Deus toque em você agora. Meu Deus, que tudo isso que está pressionando os pulmões dessa pessoa, tudo isso que está trazendo ansiedade, eu oro agora no poderoso nome de Jesus Cristo, para que todo mal caia por terra, toda opressão espiritual caia por terra. E Pai, nós te pedimos perdão, Pai, por toda vez que saiu fofoca da nossa boca, por toda vez que saiu murmuração da nossa boca, por toda vez, Pai, em vez de termos usado a fé, fomos negativos. Senhor, perdoe nossos pecados, lava a nossa boca, lava a nossa língua e nos ajuda a sermos gratos. Somos gratos, Jesus, somos gratos a Ti e sabemos que o Senhor está no controle de todas as coisas. Senhor, não queremos viver em murmuração e não queremos caminhar também, Senhor, com pessoas que vivem murmurando. Senhor, nós queremos caminhar debaixo da Tua santa e poderosa vontade. Por isso, toque-os, Pai, com o Teu poder agora. Todo aquele, Pai, que estava sentindo uma opressão, um peso, seja livre agora, no poderoso nome de Jesus Cristo. Eu oro também por todo aquele que está doente, fisicamente ou emocionalmente, para que seja curado, ser curado. Que o poder de Deus toque tua vida agora. Toque-os, Jesus. Toque-os, Jesus. Toque-os, Jesus. Toque-os com o teu poder, remova a dor, remova a enfermidade,
remova o peso, remova a opressão no nome de Jesus. Essa pessoa, Pai, que entrou aqui nessa oração com aperto no peito, opressa, que ela seja livre agora em nome de Jesus. Que as correntes espirituais sejam quebradas no poder e na autoridade de Jesus Cristo. E eu profetizo um dia de milagres, um dia de maravilhas, um dia de sobrenatural. Um dia aonde essa pessoa irá viver a prosperidade plena, a provisão do Senhor na vida dela. No nome de Jesus Cristo, eu profetizo bênção sobre ti. Toque-os, Jesus. Toque-os agora. Toque-os com o teu poder. Toque-os, Jesus. Toque-os, Jesus. Toque-os com o teu poder, Jesus. Amém e amém. Deus te abençoe. Compartilhe essa oração. Mande aí para o máximo de pessoas que você puder. E que seu dia seja uma bênção. Até às 9 da manhã, vou estar ao vivo aqui 9 da manhã. Hoje eu vou passar para você a receita dos vencedores. Exatamente. O segredo milenar dos vencedores vai ser revelado aqui nessa live hoje. É por isso que eu gostaria que você ficasse até o fim deste vídeo. E um detalhe, eu vou usar a vida de um homem com experiências extraordinárias de vida, lições que nós podemos extrair e que certamente teremos sucesso como ele teve sucesso. Você quer aprender a receita, o segredo dos vencedores? Então anota a receita aí, porque hoje você vai compreender o porquê que algumas coisas não estão dando certo para você. Hoje você vai compreender por que não rompe na área financeira, por que não é feliz no casamento, por que você não tem, sabe, aquela intimidade, aquela conexão com Deus. Sabe, eu fiquei muito triste com uma pessoa que chegou para mim e disse assim: profeta, eu não consigo ter essa fé que você tem. A pessoa disse isso para mim: eu não consigo ter essa fé que você tem. E eu quero dizer uma coisa para você: lhe falta um segredo para você ter a fé que eu tenho. Mas a fé que eu tenho, cada um de vocês pode ter. O relacionamento que eu tenho, cada um de vocês pode ter. Sabe o que é tremendo no reino de Deus? Sabe o que é sobrenatural? É que não existe. O nosso Deus não é um Deus que trata um diferente do outro. Não, ele é um Deus que age sem distinção. Depende de você. Depende de você. Deus sonda você. Deus sonda o teu coração. Olha que tremendo isso. Deus sonda o teu coração. Deus não quer saber dos teus títulos. Deus não quer saber dos teus troféus. Deus não quer saber de tudo aquilo que você conquistou ou de quanta gente segue você. Deus não quer saber do teu MBA. Não. Deus quer saber de uma coisa só. De uma coisa só. Do teu coração. Então eu vou te dar aqui a receita do bolo. Depois você vai me agradecer, porque se você começar a praticar aquilo que eu vou te ensinar aqui, a tua vida vai viver uma verdadeira transformação. Você vai viver uma revelação, uma revolução na sua vida. E sabe por que eu falei em revelação? Porque eu acredito que muita coisa que você não sabe, você vai passar a saber. Muita coisa que, sabe, passou desapercebida. Bom, você vai ter a amostra e a demonstração disso na sua vida, em nome de Jesus, tá bom? E eu quero começar com um versículo bíblico, que é 1 Samuel, capítulo 16, verso 7, que diz: o Senhor, contudo, disse a Samuel: não considere a sua aparência, nem a sua altura, pois eu o rejeitei. O Senhor não vê como o homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. Samuel pensou que um dos irmãos de Davi era o rei, e o Senhor disse: eu o rejeitei, porque eu não estou vendo como você. O profeta estava errado aqui, nessa situação. Deixa eu dizer uma coisa para você. Você quer ser um vencedor? Então tenha um bom coração. Você sabe por que José foi guardado por Deus quando foi vendido pelos irmãos, quando estava na casa de Potifar ou depois quando estava na prisão? Tudo porque ele tinha um bom coração. Deus sabia
que quando os irmãos de José se apresentassem para ele, José estivesse na posição de governador, José não iria mandar matá-los. Tendo poder para mandar matá-los, não fez isso, porque ele tinha um bom coração. Deixa eu dizer uma coisa para você, Deus quer que você trabalhe no seu coração. Você quer ser um vencedor aqui nessa vida? Você tem que ter um bom coração. A Bíblia diz, guarda o teu coração, porque dele procede as saídas da vida. Aí você diz, não, mas eu sou bom. Bom, mas você não pode ser bom só com quem lhe convém. Você não pode ser bom só com aquelas pessoas que fazem alguma coisa para você. Você tem que ser bom até para aquele que te persegue. Você tem que ser bom até para aquele que te prejudica. É por isso que o nosso coração precisa de uma manutenção constante do Espírito Santo. Deus precisa trabalhar no nosso coração, para que o nosso coração seja um coração bom, um coração maleável, um coração trabalhado por Deus, trabalhado pelo Espírito Santo, pela sua palavra. Sabe, você não pode ser uma pessoa que carrega ódio, que carrega raiva, que carrega ressentimentos do passado, ainda que você tenha sido abandonado, desamparado, ainda que pessoas tenham feito mal para você. E eu quero dizer para você uma coisa, a justiça de Deus é perfeita. Você não vai ter que fazer nada. Deus vai trabalhar na sua vida. Deus vai trabalhar no seu futuro. Deus vai trabalhar no seu destino. Essa foi a primeira coisa que Deus viu no coração de Davi. Deus viu um coração bom. Deus viu um coração leal, Deus viu um coração íntegro. Mas sabe também o que fez Davi um vencedor? Ele foi um homem que tudo que ele ia fazer, ele consultava a Deus. Eu ministrei ontem à noite sobre o GPS de Deus. Davi, um guerreiro extraordinário, as pessoas tinham medo quando sabiam que Davi estava no campo de batalha. Só para você ter uma ideia, sabe, da capacidade, da habilidade que repousava sobre esse guerreiro. Gente, você não mensura o guerreiro que Davi era. Você não mensura o guerreiro que Davi era. Davi, ele era um guerreiro temido. Quando Davi entrava no campo de batalha, eu tenho certeza que homens batiam em joelho. Homens batiam em joelho. Homens começavam a gaguejar e gente saía do caminho de Davi. Porque Davi se transformava no campo de batalha. Ele se transformava no campo de batalha. A unção de Deus vinha sobre ele e ele ficava debaixo daquela unção de fúria extraordinária que não tinha guerreiro que ficasse no caminho dele. Tanto que quando Davi andava em obediência com Deus, ele não teve uma batalha perdida. Para você ter uma ideia, um exército inteiro estava atrás dele, da cabeça dele, porque o rei queria matar ele, porque sabia que ele era o escolhido de Deus. O exército não conseguia pegar ele. O exército não conseguia pegar Davi. Olha que tremendo isso. Agora, a Bíblia diz que quando os filisteus souberam que Davi se tornou rei, diz que os filisteus vieram contra ele, porque pensaram que iriam pará-lo. Só que Davi não era impulsivo. Davi, ele fez aqui, eu creio que esse é um dos maiores segredos de uma pessoa que quer ser uma vencedora. Davi consultou a Deus. Senhor, devo ir contra os filisteus? E só quando Deus disse, vai, Davi então foi. Gente, que coisa tremenda. Davi consultava a Deus. Se você quer ter vitória na sua vida, se você quer ser uma pessoa vencedora, rompedora, quer ser alguém de sucesso, quer ser alguém que conquiste, quer ser alguém abençoado, você precisa consultar a Deus para tudo. Senhor, compra essa casa ou não? Senhor, vendo esse negócio ou não? Senhor, faço essa viagem ou não? Senhor, me mudo de cidade ou não? Para toda direção na tua vida, você tem que aprender a consultar a Deus. Você tem que aprender a consultar o Espírito Santo. Escreve aqui nos comentários, eu serei um vencedor, porque irei consultar a Deus para tudo. Amém? Você não vai ser impulsivo, você não vai confiar na sua própria força.
Não, você será uma pessoa que vai caminhar na velocidade do Espírito Santo. Aleluia! Glória a Deus! Amém? E terceiro segredo de Davi. Davi era alguém sensível à voz de Deus. Gente de Deus, eu fico assim impressionado. Davi, quando Deus falava com ele, Davi, sabe, ele respeitava a Deus. Quando o profeta Natã veio repreendê-lo sobre o pecado dele com Batseba, sabe, aquele rei não foi orgulhoso. Aquele rei, ele se dobrou totalmente a Deus, porque sabia que era Deus falando. Quem respeita a voz de Deus se torna um sucesso. Pega aí essa palavra, quem respeita a voz de Deus se torna um sucesso. E a minha pergunta para cada pessoa que está aqui nessa live é: tu respeita a voz de Deus? Ô amigão, você respeita a voz de Deus? Senhora, você respeita a voz de Deus? Jovem, você respeita a voz de Deus? Então deixa eu lhe dizer, você será um vencedor? Toda pessoa que respeita a voz de Deus será um vencedor. Será um vencedor? Davi era um vencedor porque respeitava a voz de Deus. Deixa eu falar da última receita do bolo. Presta atenção. Davi era um homem de palavra. Quando Davi estava muito velho, a Bíblia diz que o seu filho Adonias queria tomar o poder e queria se intitular rei. Mas Davi tinha prometido o trono para Salomão, filho de Batseba. E a Bíblia diz que Deus trouxe Batseba, trouxe então Natã, e Davi lembrou da promessa que fez. Sabe qual que é o segredo das pessoas de sucesso? Sua palavra vale mais do que contrato. Pessoas de sucesso, sua palavra vale mais do que contrato. Vale mais do que documento assinado. Por isso eu quero dizer a você, toda pessoa de sucesso tem palavra, mantém palavra. É uma pessoa de caráter, é uma pessoa que diz, não, se eu disse, eu posso ficar no prejuízo, mas eu vou cumprir. O segredo do sucesso é ter palavra. A palavra que você deu no altar para tua mulher, a palavra que você deu no altar para o teu marido, a palavra que você deu no altar, olhando nos olhos de alguém, mantenha aquela palavra. Seja fiel àquela palavra, não quebre aquela palavra, em nome de Jesus Cristo. E assim você será uma pessoa de sucesso. Amém? Se essa palavra foi boa para você, me ajuda a compartilhar, manda aí para o máximo de pessoas que você puder, tá? Amém? Boa noite! Que a bênção de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda. E que o sangue de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste. Doce e amado Espírito Santo, nos ajuda a tomarmos as decisões certas. Guia-nos pelo caminho da retidão, da justiça, e ajuda-nos a sermos melhor, como pais, como amigos, como cidadãos aqui dessa terra, como cidadãos do céu. Ajuda-nos a viver intensamente o propósito do Senhor para a nossa vida. Transforma, Pai, transforma completamente todo o caminho errado, assim como está escrito na Tua palavra, Senhor. Prepara o caminho do Senhor, endireita no ermo vereda nosso Deus. Meu Deus, que nós estejamos preparados e alinhados para que o Senhor possa trabalhar na nossa vida e trabalhar também através de nós. E no nome de Jesus, eu libero a palavra profética de Deuteronômio capítulo 1, verso 11, que diz que o Senhor abençoará 1000 vezes mais. Sim, Deus, no nome de Jesus eu peço, abençoe 1000 vezes mais a vida dessa pessoa,
a sua casa, a sua família, os seus negócios, o seu caminho, no nome de Jesus Cristo. Está liberada essa palavra profética no caminho dessa pessoa. Guarde-a, Pai, proteja e livra de todo mal, no nome de Jesus Cristo. Eu oro também pela cura de todo aquele que está doente, de todo aquele que está com algum tipo de enfermidade, de infecção, de inflamação, e declaro saúde, do alto da cabeça até a planta dos pés, saúde tocando no corpo físico, saúde tocando nos órgãos internos, saúde tocando nos rins, no fígado, no pâncreas, no coração, nos pulmões, no sangue, no nome de Jesus. E a palavra é: Jesus Cristo é da saúde. Nós cremos em Jesus Cristo, colocamos nossa fé nele e declaramos: não há poder maior aqui nessa terra do que o poder de Jesus Cristo. Colocamos fé em Jesus Cristo e declaramos saúde agora a cada célula desse corpo. Toque-os com o teu poder, Pai. Toque-os com o teu poder e remova todo o mal. Eu também oro, Senhor, essa pessoa que está lutando contra algo emocional, está sendo pressionado, está debaixo de preocupações, de ansiedades, de nervosismo, afasta isso do coração dessa pessoa e traga, Pai, tua paz, a paz que excede todo entendimento, traga alegria, traga força, traga ânimo, em o nome de Jesus. Também oramos, Pai, para que o Senhor abençoe, Senhor, a nossa nação, sara a nossa nação, toca com o teu poder na vida de cada pessoa que está ouvindo essa oração e abençoe a sua semana. No nome de Jesus Cristo, eu abençoo essa casa, eu abençoo esse pai de família, eu abençoo essa mãe, eu abençoo este lugar, para que esse lugar seja um lugar de bênção, seja um lugar de favor divino, seja um lugar onde a bondade do Senhor seja um exemplo para essa casa, seja um exemplo para as pessoas que estão ao redor, no nome de Jesus. Deus te abençoe. Deus abençoe a tua vida, Deus abençoe a tua família. É uma alegria estar aqui com você essa noite. Estamos encerrando o nosso propósito de 14 dias. Estávamos orando por 1000 vezes mais, baseado no Deuteronômio 11, a palavra que Moisés liberou. E nós vamos começar, a partir de amanhã, um propósito no Salmo 91, liberando aquela palavra: 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. E por que não somos atingidos? Por causa do Senhor na nossa vida. Então nós vamos profetizar 10.000 vezes mais de bênção, de proteção, de vitória sobre a nossa vida. E eu tenho que fazer uma pergunta para você. Você acredita desse nível? Você acredita desse nível? Porque 1000 vezes mais já é uma grande medida. Agora imagina 10.000 vezes mais. Nós vamos profetizar. A Bíblia diz que tudo é possível que crê. E eu vou liberar essa palavra profética todo santo dia, 6 da manhã, 18 horas, eu vou estar lá liberando 10.000 vezes mais. Eu vou estar orando e liberando profeticamente. Eu não sei se você esteve na minha oração da manhã, mas na minha oração da manhã eu falei que nós temos que liberar o nosso eu profético. Ou seja, precisamos ser pessoas que tenham expectativa de que Deus faz milagres, de que não há impossíveis para Ele. Ele não está morto, Jesus está vivo, Ele ressuscitou. E nós cremos no seu poder e não há impossíveis para Deus. Não há impossíveis. Eu quero começar dando um testemunho que eu recebi inclusive hoje pela manhã esse testemunho. E essa mulher chamada Jéssica escreveu assim. Ela colocou: esse é o Davi que há 6 anos pediu para você não parar as orações da noite. Chegamos até te mandar um áudio, meus filhos são milagres do Senhor. Te acompanho há 7 anos, recebi cura na minha coluna e eu estava com cisto no ovário e Jesus me entregou mais 2 filhos. Nunca deixei de ouvir suas orações. Agora meu filho se batizou. Grata pela sua vida e pela vida da sua esposa. Que Jesus te abençoe 1000 vezes mais. Deus é fiel. Deus é fiel. Glória a Deus. Olha só. Mesmo com cisto nos ovários, o Senhor operou um milagre, deu 2 filhos para ela. Eu acredito nesse sobrenatural, eu acredito nessas coisas que Deus faz. Coisas além, sabe, da limitação humana,
além do que o homem diz. Eu acredito nisso. Eu acredito que Deus faz mais. Amém? Você crê nisso também? Então profetiza aqui, Deus faz mais e vai fazer 1000 vezes mais na minha vida, em nome de Jesus. Se você crê nessa palavra profética, já deixa aí a tua curtida nesse vídeo. Eu quero pedir, antes de eu ministrar essa palavra, que você compartilhe ela com outras pessoas. Se você não ativou ainda as notificações aqui, tem um sininho em algum lugar por aqui, procura aí, clica, ativa todas as notificações para que você não perca mais nenhuma live daqui para frente, nenhuma oração mais. Amém? Recebeu a palavra também do culto de hoje pela manhã? Espero que sim. Foi uma palavra profética, amém? E nesse segundo domingo da profecia, nós liberamos algo especial. Nós falamos que Deus tem o poder de estabelecer e abençoar nossos sonhos e projetos. Amém? E liberamos essa palavra hoje no mundo espiritual, em nome de Jesus. Eu quero falar hoje sobre caminhos para paz sobrenatural. Caminhos para paz sobrenatural. É sobre isso que nós vamos falar hoje. E o nosso texto está baseado em 1 Reis, capítulo 5, verso 2 ao 4, que diz assim: Salomão, pois, mandou dizer a Hirão: Bem sabes tu que Davi, meu pai, não pôde edificar uma casa ao nome do Senhor seu Deus, por causa das guerras com que o cercaram, até que o Senhor lhe pôs os inimigos debaixo dos seus pés. Agora, porém, o Senhor meu Deus me tem dado descanso de todos os lados. Adversário não há, nem calamidade alguma. Eu vou repetir o verso 4 para você entender o que eu vou falar. Agora, porém, o Senhor meu Deus me tem dado descanso de todos os lados. Adversário não há, nem calamidade alguma. Deus deu paz para Salomão governar. Deus deu paz para Salomão poder desenvolver os seus projetos, seus sonhos, os sonhos de Deus e realizar. Só Deus para fazer uma coisa dessas. Só Deus para dar paz, sabe, para uma pessoa. Imagina você recebendo essa paz sobrenatural de Deus aí na tua vida, onde até os problemas acalmam, as lutas acalmam, os problemas financeiros acalmam, os críticos, os haters, os acusadores, aqueles que te perseguem e gente próxima. Imagina se tudo isso acalmar na sua vida. E a Bíblia diz aqui, nem calamidade alguma, ou seja, nenhum evento, sabe, que poderia desestabilizar. Nenhum evento que poderia desestabilizar. É exatamente isso que essa palavra está dizendo. Aí você fica pensando, meu Deus, isso é um sonho. É um sonho que Deus tornou realidade. Um sonho que Deus tornou realidade. Eu sei que muitas vezes a gente pensa assim que Deus está só trabalhando através das lutas, mas Deus também trabalha através da paz. E meditando, eu tenho estudei a vida de Saul no meu devocional pessoal, estudei a vida de Davi, fiquei, eu acho que mais de mês estudando a vida de Davi, e agora estou entrando na vida de Salomão, estou estudando a vida dele e pedindo ao Espírito Santo para me revelar as pérolas dentro desse propósito e destino de Salomão aqui. E três coisas assim me chamaram a atenção para que essa palavra aqui se cumprisse na vida dele. É por isso que o tema dessa palavra é caminhos para a paz sobrenatural. Existe caminhos para a paz sobrenatural. Existe caminhos. Claro que todos esses caminhos para a paz sobrenatural passa por Jesus. Salomão não conheceu Jesus, mas no nosso caso, que conhecemos a Cristo, esses caminhos aqui, eles, antes de você cruzar por eles, você tem que passar pelo principal, que é Jesus. Então Jesus é a porta de entrada para essa paz sobrenatural. Amém? E existem princípios que Salomão praticou para atrair paz para a vida dele, que você também pode praticar para atrair paz para a sua vida. Diga assim comigo, eu quero atrair paz na minha vida. Diga mais uma vez, eu quero atrair paz sobrenatural na minha vida. E existem 3 caminhos que Salomão trilhou para
receber essa paz? O primeiro dele foi a sabedoria. Foi o primeiro caminho. O primeiro caminho se chama sabedoria. A Bíblia diz que o princípio da sabedoria é temer a Deus. E mais do que algumas pessoas pensam, a sabedoria ela é adquirida de várias maneiras. Através do estudo, através da petição, como está lá em Tiago capítulo 1, verso 5. Mas também a sabedoria está em você aprender a solucionar as coisas da maneira de Deus. Amém? Então, eu poderia dar uma definição sobre sabedoria, que sabedoria é saber resolver os problemas da maneira de Deus. É do jeitinho de Deus. Como Ele faz, você aprender a fazer igual. Então, como Deus resolve conflitos em casa, como Deus resolve conflitos, como Deus, né, na palavra dele, resolveu situações com N pessoas, trabalhando até dentro da casa, como a casa de Davi, como Deus trabalhou naquelas situações. O que Deus diz na palavra dele sobre o dinheiro, o que Deus fala na palavra dele sobre casamento, o que Deus fala na palavra dele sobre relacionamento, como ser uma pessoa de caráter, alguém de valor. Bem, como Deus fala na palavra, é assim que você vai adquirir sabedoria. Aprendendo a fazer como Ele faz, da maneira dele. Olha que tremendo. Salomão recebeu uma sabedoria de Deus e começou a fazer muitas coisas da maneira de Deus. E tudo que Salomão fez da maneira de Deus, foi incrível. Prosperou, vitória, foi algo suntuoso, uma maravilha do mundo antigo, que foi o Templo de Salomão, avaliado em mais de 400 bilhões de dólares. Imagina, para aquela época, isso era algo grande, para a nossa época, então é algo muito maior. Tudo do melhor colocado em um lugar para glorificar a Deus. Bem, eu quero que você entenda isso, que a sabedoria de Salomão foi um caminho que o levou à paz sobrenatural. A segunda coisa, Salomão aprendeu a lidar com pessoas. Eu fiquei impressionado. Quanta gente Salomão tinha trabalhando para ele e os acordos que ele fez. Ele casou com a filha do faraó. Ele tinha pessoas trabalhando no templo, 30 mil homens trabalhando no templo. Ele fez parcerias com outros reis para construir o templo. Sabe? E todos os negócios de Salomão, tudo era muito bem amarrado, tudo era muito bem feito. E eu quero dizer uma coisa para você. Salomão aprendeu a lidar com as pessoas. Aprendeu a trabalhar com trabalhadores, aprendeu a trabalhar com reis, aprendeu a trabalhar com gente inteligente, com gente sábia. A Bíblia diz que tinha homens de renome, com muita sabedoria na época de Salomão. E a Bíblia diz que ele ultrapassou todos esses homens. E sabe, você não vê um Salomão agindo de forma errada nessas coisas. Ele sabia muito bem se relacionar com as pessoas. Todo BO, podemos dizer, que deu na vida de Salomão, todo problema assim grave, foi porque ele não aplicou a sabedoria. Então ele teve alguns problemas por não ter aplicado a sabedoria na vida dele, por não ter lidado bem com certos relacionamentos também na vida dele. Então, ele teve paz quando ele agiu com sabedoria, aprendendo a lidar com as pessoas. E a terceira coisa que trouxe também uma paz sobrenatural para a vida de Salomão é que ele deu sequência a tudo que Deus colocou nas mãos dele. Sabe que essa é a luta diária daquele que já descobriu o seu propósito e o destino. É entender que o que Deus colocou nas minhas mãos, eu não posso enterrar, sabe? Eu não posso me excusar disso. O que Deus colocou nas minhas mãos, eu preciso trabalhar em cima disso. Então Deus colocou, sabe, programas de televisão nas minhas mãos, Ele colocou livros nas minhas mãos, Ele colocou as lives nas minhas mãos, Ele colocou tantas coisas. E as pessoas, sabe, elas romantizam, elas olham para você
e elas veem os resultados, mas elas não veem tudo o que há por trás. Elas não viram que hoje, domingo, eu acordei 5 da manhã, eu faz 30 dias que não paro de trabalhar, 30 dias, né? Até eu e a minha esposa a gente conversou sobre isso e não é uma coisa assim que eu posso simplesmente parar, sabe? Eu tenho muitos compromissos e ainda me dedico também à minha família. Essa semana eu tive duas células em casa só com os meus filhos. Só com os meus filhos e a minha esposa. Por quê? Porque cuido da minha casa também, mas também entendo que o meu corpo físico precisa de descanso. Então, existe todo um trabalho por trás. Existe um trabalho por trás, existe uma dedicação, existe uma disciplina, sabe? Eu vejo algumas pessoas, muitas vezes com uma disciplina aí devida para a saúde. Eu vou dizer uma coisa para você, eu sou uma pessoa extremamente bem disciplinada, porque não conseguiria fazer o tanto que eu faço se não houvesse disciplina na minha vida. Então, eu quero que você entenda isso. Deus abençoou Salomão, deu paz para ele, porque ele deu sequência. Deus deu o projeto para Davi, mas quem executou foi Salomão. E ele terminou aquilo que Deus entregou na mão dele. E é isso que eu quero para a minha vida. Eu quero concluir o que Deus me deu. Eu quero poder, sabe, um dia chegar na glória e Deus dizer para mim, olha, servo, foi fiel aí, valeu, né? Entra no gozo do teu Senhor e agora vai descansar aí na eternidade. Eu quero poder ser fiel ao que Deus colocou nas minhas mãos. Você tem que ser fiel ao que Deus colocou nas tuas mãos. Você tem que levar o que Deus coloca de sonho dentro de você, de projeto dentro de você, isso tem que sair do papel. Isso tem que sair do papel. O que Deus colocou aí dentro de você tem que sair, isso tem que sair para fora. Amém? Você tem que colocar isso para fora, em nome de Jesus. Amém? Eu deixo essa palavra no teu coração, que o Espírito Santo guie a sua vida através dessa palavra, através dessa instrução, em nome de Jesus. E a minha oração é para que você possa buscar esses caminhos de paz sobrenatural para a sua vida, concluir o que Deus te colocou. Quando você conclui o que Deus colocou nas tuas mãos, sonhos, projetos, missões que Ele te dá, Deus te abençoa. Deus te abençoa. Amém? Por exemplo, lá no Sul está sendo uma missão para mim, porque a minha vida é muito corrida. Uma missão para mim está indo no Sul, como eu estou indo uma vez por mês, está sendo uma missão para mim. Mas estou lá, estou firme, estou fiel. Agora, ainda esse ano, vou visitar outras cidades do sul do Brasil. Estou semeando a palavra lá, estou ajudando. As pessoas lá me pediram ajuda, eu estou ajudando. Então, são missões que Deus nos dá e Deus sempre quer que a gente termine aquilo que nós começamos. Tem que terminar o que foi começado. Amém? Eu deixo essa palavra ao teu coração. Eu quero agora declarar o Salmo 91. Quero também convidar você a conhecer meus livros. Eu tenho falado aqui todos os dias, né? Fora esses livros aqui, eu tenho outros 18 livros. Eu já estou com 20 livros escritos. 20 livros escritos. Cada devocional nosso vai abençoar a tua vida de uma maneira muito especial. Eu tenho dito para as pessoas, invistam nos devocionais. Isso vai trazer uma riqueza na sua vida que, sabe, não tem dinheiro que compre. Por isso, adquira lá no meu site www.vinicius7.com.br. Também, meu segundo recado é se você quer ser um parceiro do nosso ministério e nos ajudar a levar a palavra a mais e mais pessoas, você pode ir lá no meu site e ser um parceiro doador. Nós temos hoje programas em rede nacional e nada disso é sustentado pela igreja, tudo é sustentado por nós e também pelos nossos parceiros. É desafiador, mas o Senhor tem nos dado graça. E estamos indo, mês a mês, matando um leão, matando um urso e indo para frente, né? Às vezes negociando e tentando, sabe, e ir para frente nessa nobre missão que Deus nos deu. Então, se Deus tocar no seu coração de ser um parceiro doador, de abençoar esse projeto, desejar meu muito obrigado, Deus te recompense muito. Em nome de Jesus, tá bom? Quero pedir a cada pessoa que está aqui que compartilhe essa live com outras pessoas, manda aí para amigos, para parentes, para pessoas próximas, em nome de Jesus. Também semana que vem nós vamos inaugurar um novo módulo dentro da academia,
tá? Vamos inaugurar um novo módulo dentro da academia, que é o módulo de sonhos proféticos. Eu vou ficar talvez mais de um mês falando sobre sonhos proféticos ao vivo e com interação com quem estiver ao vivo com a gente dentro da academia aqui no Global. Lá no meu site tem tudo, tá bom? Muito bem. Salmos 91 diz assim: Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é meu Deus, meu refúgio e a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas te confiarás. A sua verdade será o teu escudo e broquel. Não terás medo do terror de noite, nem da seta que voa de dia, nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas não chegará a ti. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio, no Altíssimo fizeste a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com teu pé em pedra alguma. Pisarás sobre o leão e a cobra, calcarás aos pés o leão jovem e a serpente. Porquanto tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei. Pô-lo-ei em retiro alto, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará, e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, dela o retirarei e o glorificarei. Fartá-lo-ei com longura de dias, e lhe mostrarei a minha salvação. Nós vamos orar agora. Amém? Nós vamos orar, vamos nos colocar diante de Deus. Apresenta diante do Senhor aí tua causa, tua situação, em nome de Jesus. E amanhã, 6 da manhã, vamos começar o propósito orando por 10.000 vezes mais. A Bíblia diz, 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Oramos por 1000 vezes mais, vamos orar por 10.000 vezes mais, crendo que Deus nos surpreenderá. Deus faz além, infinitamente. 10.000 é pouco. Amém? Nós vamos profetizar isso em nome de Jesus. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, somos gratos a Ti, porque o Senhor tem nos sustentado. Temos tido Cristo como Senhor da nossa vida e sem Ele nada podemos fazer. Reconhecemos Jesus como o caminho, a verdade e a vida, e que ninguém vai ao Pai senão por Ele. Por isso, eu oro, Senhor, para que todos dentro dessa casa tenham uma experiência com Jesus, que haja salvação nessa casa, haja transformação, haja mudança de realidade, no nome de Jesus. Oro, Senhor, para que todo aquele que está doente seja curado agora, haja curas de todo tipo, em nome de Jesus Cristo. Jesus Cristo cura. E nós colocamos a fé nele e liberamos essa palavra, Jesus Cristo dá saúde agora. Receba a cura, receba o toque de Deus sobre o teu corpo físico. Oramos para que o Senhor afaste de nós a inveja, afaste de nós nossos inimigos e nos dê vitória. Nos abra portas nessa semana, Senhor. Traga provisões extras para a nossa vida. Abençoe nossos negócios, abençoe nossos projetos. E no nome de Jesus, de acordo com Deuteronômio 1:11, liberamos essa palavra 1000 vezes mais sobre essa casa, 1000 vezes mais sobre essa família, no nome de Jesus Cristo. Derrama da tua Shekinah, Pai, da glória de Deus nesta casa. Traga paz sobrenatural. Faz as coisas acalmarem nessa vida. Faz as coisas acalmarem nessa casa e traz tempos de avanço, traz tempos de crescimento para a glória de Jesus Cristo. E nós entregamos a Ti, Espírito Santo, essa semana, para que o Senhor conduza todas as coisas e guie todas as coisas. Amém e amém. Glória a Deus. Deus te abençoe. Que Deus abençoe a tua casa, que Deus abençoe a tua família. Amém? Eu te aguardo amanhã, 6 da manhã, se Deus quiser. E não esquece de compartilhar. Você foi muito abençoado hoje. Então compartilhe essa bênção com outras pessoas. Até mais. Que Deus te abençoe. Boa noite. Que a bênção de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda. E que o sangue de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste. E profetizamos no nome de Jesus Cristo
que toda injustiça está sendo visitada pelo nosso Deus. Colocamos nas mãos de Jesus Cristo toda injustiça. Ele é o juiz de toda a terra e pedimos a Deus justiça em nossas portas. Oramos e liberamos essa palavra: haverá a justiça de Deus em nossas portas. Tudo aquilo que deveria vir a nós e que não chegou a nós, tudo aquilo que foi roubado, desviado do nosso caminho, nós oramos para que venha multiplicado para as nossas mãos. Oramos por novas oportunidades, oramos por mais recursos e pedimos a Tua bênção sobre nós e sobre todos da nossa casa. Quebramos também todo poder maligno, todo tipo de obra de maldade direcionada a nós, direcionada ao nosso propósito aqui nessa terra, a nossa família, os nossos filhos, está por terra em nome de Jesus. Toda invocação envolvendo o nosso nome, toda inveja, toda obra de difamação, de mentira, de invenção, está por terra no nome de Jesus Cristo. E pedimos, Senhor, vá à nossa frente, abrindo caminhos. Senhor, tirando o nosso caminho, toda gente má, toda obra do caçador, toda obra, Senhor, de resistência. Quebra, Pai, completamente aquilo que foi lançado contra nós, que seja desfeito no mundo espiritual, no nome de Jesus Cristo. Cremos no Teu favor, Senhor. Abra o céu sobre nós. Oramos em nome de Jesus, para que o Senhor nos conecte às pessoas certas, nos leve aos lugares certos e guie o nosso coração. Também oramos, Pai, para que o Senhor nos dê livramento a nós e a todos da nossa casa e tira do nosso caminho, Senhor, aquilo que for perda de tempo, aquilo que for perda de energia ou até mesmo perda de recursos. Pedimos, Senhor, sabedoria, visão, discernimento do Senhor na nossa vida. Eu oro também por todo aquele que está doente, fisicamente ou emocionalmente, para que seja curado. Eu digo ao câncer, eu digo a tumores, eu digo a alergia, eu digo a todo problema no corpo físico, no sangue, nos órgãos internos dessa pessoa. Receba a cura agora, que o toque de Jesus Cristo, Senhor, que a Tua mão poderosa restaure a saúde dessa pessoa. Oramos, Jesus, para que o Senhor toque do alto da cabeça à planta dos pés, no corpo físico dessa pessoa, e dizemos a toda enfermidade: renda-se a Jesus Cristo, renda-se ao poder de Jesus Cristo. Senhor, toque-os com Teu poder, toque-os com a Tua graça. É o que eu te peço, Pai, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe, que Deus abençoe a tua casa. Hoje eu quero compartilhar uma palavra ao teu coração. Estamos no 10º dia do nosso propósito. Escreve aqui: estou firme. Essa frase representa que estamos firmes com os nossos pés na rocha que é Cristo. Ele é a rocha do nosso sustento. Então, quando você entrar na oração, escreve nos comentários aqui: estou firme, em nome de Jesus. Nada vai tirar você desse propósito e nem da presença de Deus. Estamos firmes, crendo que o nosso Deus está agindo em nosso favor. Ele é a nossa segurança, Ele é a nossa fortaleza. Amém? Também quero pedir que você já deixe a sua curtida aqui nessa oração, compartilha com 7 pessoas, ativa o sininho, é importante você ativar o sininho, porque daí você ativa todas as notificações e receba essa palavra como uma palavra profética. No final eu estarei fazendo uma outra oração por você e na oração de hoje, final, eu estarei orando por algo muito especial que Deus me revelou na oração da manhã e eu quero intensificar isso. Amém? Então, no final aqui hoje da oração, eu quero intensificar algo que Deus me mostrou na oração da manhã. Eu quero falar um pouco hoje sobre 5 características indispensáveis de uma pessoa que é prudente. Toda pessoa prudente tem essas marcas aqui. Toda pessoa prudente. A pessoa prudente, ela pensa antes de falar. Em Provérbios 10:19, a Bíblia diz: na multidão de palavras não faltará transgressão, mas quem controla a língua é sensato. Uma pessoa prudente não fala demais nem reage impulsivamente por meio de palavras. Então, toda pessoa que é prudente, Jesus disse: vigiai e orai. Ele nos ensinou a orar e ser prudente. A pessoa que é prudente não fala demais. Tenha esse cuidado. Tem gente que fala e abre a sua vida e fala dos seus projetos e conta o que não podia contar. Desperta a inveja, desperta o ódio das pessoas.
desperta também, sabe, o afastamento de pessoas que eram para estar próximas, mas que viram que você fala demais, acabaram se afastando. Toda pessoa que não pensa antes de falar, é como diz aqui em Provérbios, não vai faltar transgressão, ela vai tropeçar em muitas palavras. Uma coisa que eu aprendi, em determinadas situações, fale pouco, principalmente com pessoas que você não conhece muito. Fale pouco, fale o necessário, fale o que lhe perguntarem. E um detalhe, quando lhe perguntarem certas coisas, também pense antes de falar. Para que nenhuma fala sua venha comprometer a sua integridade ou venha comprometer a integridade de outra pessoa. Há pessoas que se aproximam de nós para querer saber da vida dos outros. E se você fala da vida de outra pessoa, você acaba expondo aquela pessoa e também expondo o seu relacionamento com aquela pessoa. Eu conheço pessoas que, se alguém falar mal delas, elas simplesmente cortam a comunicação. Simplesmente cortam a comunicação. E por quê? Porque elas já são pessoas, sabe, muito reservadas. São pessoas públicas. São pessoas que até mesmo cansam da exposição. Então, eles preferem ter poucos amigos, mas que não fale da vida deles, do que ter muita gente ao redor expondo suas fraquezas, expondo suas limitações, expondo sua privacidade. É por isso que a gente tem que pensar antes de falar. Tem coisas que não devem ser faladas, tem certas, eu posso dizer, conversas que mais vai trazer prejuízo para você que qualquer ganho. É por isso que a Bíblia nos ensina a sermos prudentes. Quer saber um pouco mais sobre prudência? Quem é prudente mede as suas ações antes de agir. A Bíblia nos diz em Provérbios 14:15, o ingênuo acredita em qualquer coisa, mas o prudente, olha que tremenda essa palavra, presta atenção onde pisa. O prudente não se lança na primeira coisa que ouve ou que vê, mas ele avalia e consulta. Tem gente que não mede os seus passos antes de agir. Vai entrando e depois vê como é que vai fazer. Há coisas que devem ser pela fé. Há outras que a prudência exige. É por isso que, antes de fechar um negócio, consulte a Deus em primeiro lugar. E depois, preste bem atenção no negócio, antes de finalizar qualquer coisa. Você sabe que quando o leite vira, é só o trabalho de limpar depois. Então Jesus nos ensinou a prudência. Por que eu acredito tanto em ouvir a Deus? Porque ouvir a Deus é uma consulta com o céu. Ouvir a Deus é saber o que Deus sabe que você não sabe. Porque os especialistas, eles veem números, eles veem dados, eles têm o conhecimento. Eles têm o conhecimento natural, mas Deus tem o conhecimento não só natural, mas espiritual. Ele sabe o que está por trás de cada coisa e se aquilo é para você, se é um caminho para você ou se é uma distração. Eu entendi na vida que até certas oportunidades, por melhores que sejam, por mais que você ganhe, elas podem ser uma distração para o seu propósito. Então toda pessoa prudente, ela mede seus passos antes de agir. Será que é prudente eu me conectar com aquela pessoa? Será que é prudente eu estar no evento? Esses dias ainda me convidaram para um evento que eu não senti de ir. Eu não senti de ir porque eu medi os meus passos. Eu medi a minha ação antes de ir nesse evento, porque me veio aquele pensamento: será que isso vai ser benéfico para a minha vida? Porque o dinheiro não pode nos mover. E também as pessoas com quem você se conecta, as pessoas com quem você faz qualquer tipo de negócio ou de conexão, isso não pode também afetar os seus princípios. Se afetar os seus princípios, então esse lugar não é
um lugar bom para você ir. Não é todo lugar que você tem que ir. Não é tudo que lhe convidam que você tem que participar. Por isso, meça os seus passos antes de agir, para não comprometer a tua casa, para não comprometer teu futuro, para não comprometer o que Deus tem para a sua vida. A Bíblia diz que o prudente aqui por essa palavra, ele presta atenção. Ele presta atenção onde pisa, aonde ele vai, com quem ele vai sentar. E se você vê algo errado com uma pessoa, por mais que você tenha gratidão com ela, não caminhe mais com ela. Porque teus princípios têm que estarem à frente de qualquer amizade. Teus princípios têm que ficarem à frente de qualquer relacionamento. Terceiro, a pessoa prudente antecipa o perigo e toma cuidado. Em Provérbios 22, verso 3 diz: o prudente percebe o perigo e busca refúgio, mas os ingênuos seguem adiante e sofrem as consequências. A prudência protege, porque prevê as consequências. Então tem coisas que você não vai, porque você sabe o que pode dar. Então a pessoa que é prudente, ela cuida do que ela posta, ela cuida com quem ela senta para conversar, ela cuida com quem ela anda. Certa vez eu trouxe uma pessoa num evento meu, porque às vezes a gente não conhece as pessoas, vê a pregação, pensa que é benção e convida a pessoa. E daí eu convidei uma pessoa para vir, isso há quase 2 anos atrás, convidei uma pessoa para vir no evento meu. Quando terminou o evento, pessoas confiáveis, pessoas próximas de mim, começaram a dizer: olha, essa pessoa não é confiável, essa pessoa tenha cuidado. E eu tinha inclusive marcado um outro evento com essa pessoa para estar agora num evento dela, e eu acabei cancelei minha participação, não trouxe mais essa pessoa. Por quê? Porque se as pessoas próximas de mim conhecem aquela pessoa e me avisaram, porque eu não conhecia, mas elas me avisaram. Então, a partir do momento que eu tenho consciência do assunto, a partir do momento que eu sei do que eles me falaram, então eu tenho responsabilidade de me afastar, certo? Porque uma coisa é você cair de paraquedas numa situação. Você não sabe do que está acontecendo, mas a partir do momento que você sabe o que está acontecendo, é questão de caráter e prudência você não andar mais com aquela pessoa. E não importa, gente. Por mais que haja relacionamento, por mais que seja importante, por mais que seja bom, você tem que aprender. Você tem que aprender a ser uma pessoa prudente. A Bíblia diz que Jesus caminhava com prudência aqui nessa terra. Uma outra coisa, a quarta coisa da prudência, ela sabe quando calar e quando falar. Em Provérbios 17, verso 27 e 28 diz: quem tem conhecimento é comedido no falar, e quem tem entendimento é de espírito sereno. Até um insensato passará por sábio se ficar calado, se fechar a boca parecerá que tem discernimento. Uma pessoa prudente domina a sua língua e fala no momento certo. Então você entende quando não é o momento de falar. Sabe, a pessoa está ali, ela está tensa e você vai pedir alguma coisa para ela. Não tem como pedir, ela está tensa, ela está preocupada. Então, seja prudente, não é o momento de você falar, nós temos que aprender o momento das coisas. O momento de falar, o momento, sabe, de se calar, o momento de ficar em silêncio, o momento de só orar. Vamos orar. É que nem quando uma pessoa perde um ente querido. Por mais que você tente falar para ela a respeito do céu, a respeito da esperança que há em Jesus Cristo, há momentos que é melhor você só orar. Senhor, consola esse coração, traga paz, traga tranquilidade. De repente, seu filho fez uma coisa errada e você quer falar, você quer dar um sermão nele. Às vezes é um momento de só você colocar as mãos nas costas e orar e pedir para que Deus acalme seu coração, para que num outro momento você fale. Ou seja, a pessoa prudente, ela é comedida no falar. Ela tem cuidado. Ainda mais pessoas que são públicas. Eu sei, tem gente pública aqui que me acompanha. Você tem que ter cuidado naquilo que você fala. Porque o que você fala pode gerar, às vezes, ódio nas pessoas, pode gerar raiva, pode gerar, sabe, tantas coisas negativas contra você. Então, eu acredito que tem uma maneira certa de você colocar as coisas. E nós
precisamos pedir sabedoria de Deus para poder conduzir as coisas de acordo com a graça e de acordo com a sabedoria que o nosso Deus nos dá. Amém? Bem, e a quinta coisa, e aqui eu encerro essa palavra, a pessoa prudente, ela recebe conselhos e é ensinável. A prudência reconhece que não sabe tudo e busca a direção. Provérbios 12:15, o caminho do insensato parece-lhe certo, mas o sábio ouve o conselho. Pessoas prudentes se aconselham. Pessoas prudentes buscam a ajuda de Deus e buscam muitas vezes até a ajuda de homens de Deus e mulheres de Deus para tomar as suas decisões. Tem gente que não quer errar, você precisa estar conectado com pessoas de Deus para essas pessoas lhe aconselharem. A Bíblia diz que na multidão de conselheiros há sabedoria. Tem gente que tem o conselho certo para você. Tem gente que traz um conselho para a sua vida que pode mudar completamente os rumos do seu destino. Então, busque os conselhos de Deus. Busque a ajuda de pessoas que podem lhe dar o auxílio. Amém? E que Deus te abençoe em nome de Jesus. Eu quero agora declarar o Salmo 91. Antes disso, eu quero dar um testemunho que eu recebi aqui muito bonito da Débora. Olha esse testemunho aqui. Ela escreveu assim: eu venho hoje dar um testemunho da cura da minha mãe Vilma. Foi curada de um câncer no dedo. Oramos pedindo a cura, pois o médico havia dito que após 45 sessões de rádio seria necessário amputar. Mas para a glória de Deus não foi preciso. O Senhor operou o milagre e curou o câncer dela. Toda honra e glória ao nosso Senhor Jesus Cristo. Que Deus te abençoe, Débora. Deus te abençoe, Vilma. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e o será para sempre. E a nossa fé está totalmente em Jesus. Amém? Glória a Deus. Quero pedir a você que está aqui, que você compartilhe essa oração com o máximo de pessoas que você puder. Se você não é inscrito no canal, inscreva-se, ative as notificações, tem um sininho aí. É muito importante você clicar nesse sininho e ativar as notificações. Nós temos orado às 6 da manhã, às 18 horas. Estamos no 10º dia do nosso propósito. Escreve aqui, estou firme. Escreve aí, estou firme. Declare que você está firme nesse propósito para a glória de Deus. Amém? E também nós temos programa de televisão de segunda a sexta na TV Bandeirantes às 5h45 da manhã e todo sábado na Rede TV às 10 da manhã. Se você quer ser um parceiro do nosso ministério e nos ajudar nessa nobre missão de levar a palavra a todos os cantos do Brasil através da televisão, então que Deus te abençoe e meu muito obrigado. Você pode ir no meu site lá, você vai ver como ser um parceiro do nosso ministério, ou pode também acionar a minha equipe, chamar o nosso pessoal e pedir as informações para eles. Tenho certeza que vai ser uma grande bênção. Também quero dar um anúncio que sexta-feira agora teremos a Escola de Profetas aqui na Flórida, em Orlando. Vai ser incrível, certo? Nessa sexta-feira, para todos os meus alunos da Academia Quino Global e também para aqueles que não são alunos, mas que querem aprender a ouvir a voz de Deus. Mais informações com a minha equipe. E domingo, pela manhã, nós vamos ter um culto aqui em Orlando às 8h30 da manhã, bem cedinho, certo? 8h30 aqui, mas 9h30 horário do Brasil. É 1 hora de diferença de fuso, tá? Então, às 8h30 da manhã. E se você mora aqui nos Estados Unidos e quiser participar desse tempo de adoração ao nosso Deus, eu convido você a estar conosco. Neste domingo, às 8h30 da manhã. Vai ser incrível, vai ser uma grande bênção, em nome de Jesus Cristo. Quer participar? Quer trazer a tua família? Quer trazer amigos para esse culto? Então entre em contato com a minha equipe, certo? As vagas estão já quase acabando, para a glória de Deus. Então entre em contato com o nosso pessoal. Você pode entrar em contato através do nosso site, certo? Ali tem o WhatsApp da minha equipe e você já pode reservar o seu lugar. Eu só peço que aqueles que reservarem o seu lugar, que verdadeiramente venham vir, certo? Porque nós pagamos para alugar um lugar, para alugar o som, para alugar tudo, nós pagamos, então foi um investimento alto. Não pensávamos em fazer o culto aqui domingo, mas Deus abriu a porta e muitas pessoas nos pediram também, e então conseguimos. E para a glória de Deus vamos ter esse culto. Amém? Vai ser uma bênção, eu creio, em nome de Jesus. Muito bem, quero agora declarar os Salmos 91.
Quero pedir a você que você compartilhe essa live com 7 pessoas. E se você não escreveu ainda a nossa frase profética, escreve aí: estou firme em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Diz assim o Salmos 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Todo-Poderoso descansará. Direi do Senhor, Ele é meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio, porque Ele te livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobre com as suas penas e debaixo das suas asas encontras refúgio. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás os terrores da noite, nem a seta que voe de dia, nem peste que anda na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 poderão cair ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios, porquanto fizeste do Senhor o teu refúgio e do Altíssimo a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardar em todos os teus caminhos. Eles te susterão nas suas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Pois que tanto me amou, eu o livrarei, pô-lo-ei num alto retiro, porque ele conhece o meu nome. Quando ele me invocar, eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e honrarei. Com longura de dias fartá-lo-ei e lhe mostrarei a minha salvação. Vamos orar? Coloca aqui nos comentários seu pedido de oração. E eu volto a falar que hoje pela manhã Deus falou muito comigo sobre coisas que iriam movimentar nessa semana. Movimentações até sexta-feira, da justiça de Deus. E eu creio nisso. E vou orar, vou intensificar minha oração agora. E se você precisa que algo movimente aí na sua vida, coloca aqui nos comentários. Apresenta aqui nos comentários. Em nome de Jesus Cristo. Tudo aquilo que você tem orado a Deus para movimentar na tua vida. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus Cristo. Nós cremos que Tu és o juiz de toda a terra. E da mesma maneira, Pai, que aquela mulher se aproximou de um juiz iníquo e com fé, com perseverança, pediu para que ele julgasse a causa dela. E ele deu ganho de causa a ela. Meu Deus, nós apresentamos diante de Ti, sabendo que Tu és um juiz bom e um juiz justo. Apresentamos diante de Ti a nossa causa e pedimos, manifesta a Tua justiça. E que toda injustiça contra nós caia por terra, toda obra de maldade caia por terra. Oramos agora usando a autoridade que o Senhor nos deu, de Lucas 10:19, para pisar serpentes e escorpiões, e quebramos completamente toda a força das trevas contra a nossa vida, toda a resistência espiritual. Tudo aquilo que combate contra nossos filhos, tudo aquilo que combate contra o nosso destino, nós oramos agora para que todo tipo de ação maligna, todo tipo de resistência no mundo espiritual caia por terra. Que setas de desânimo, de cansaço, de depressão, de tristeza e de enfermidade sejam quebradas no poder e na autoridade de Jesus Cristo. Guarda nossa mente, Senhor. Guarda nosso coração, guarda nosso ser em Ti, Jesus. Cremos no Teu poder. Cremos no Teu poder, cremos na Tua palavra. Senhor, somos gratos pela Tua bondade. Somos gratos pela Tua fidelidade, pelo Teu amor sem fim. Senhor, e Te pedimos, abre o céu sobre nós e traga respostas, que haja movimentações, que as movimentações de Deus sejam liberadas em todas as áreas da nossa vida. Tudo aquilo que está travado, tudo aquilo que está impedido no mundo espiritual de vir até nós, nós oramos agora por uma liberação total e completa, no nome de Jesus Cristo. Senhor, libera o que está travado, tudo aquilo que estiver travado, tudo aquilo que estiver lento, que haja agora uma aceleração divina, no nome de Jesus Cristo. Senhor, derrama da Tua graça, derrama do Teu favor sobre a vida dessa pessoa e nos ensina, Espírito Santo, a sermos prudentes. Senhor, ajude-nos a falar e a sermos medidos em nossas palavras, em nossas ações, para que o nome de Jesus seja glorificado e nós também não venhamos atrair problemas para a nossa vida. Senhor, guarda nossos filhos, guarda nosso cônjuge, derrama da Tua graça, nos dê uma força sobrenatural. Aquele que está chegando do seu trabalho agora, que precisa de forças novas, precisa de um renovo, que a unção do Espírito Santo venha sobre essa pessoa. Eu quero dizer algo, seja para uma mulher, para 10 ou para 100, que está enfrentando lutas dentro de casa, que está sendo muitas vezes envergonhada, injustiçada, Deus fará justiça na tua vida e na tua casa. Não temas,
porque o Senhor está contigo e te dará livramento. Senhor, honra a fé dos teus filhos e filhas. Apresento diante de ti o pedido de oração de cada um dos teus filhos que estão aqui e te pedimos, Senhor, libera das movimentações do teu espírito, movimentações da justiça. Senhor, é tu quem dá ordens aos teus anjos e eu creio, Senhor, que coisas irão se movimentar essa semana. Grandes oportunidades chegarão, provisões chegarão, respostas chegarão, ajustes acontecerão para a glória de Deus. Amém e amém. Glória a Deus. Que Deus abençoe a tua vida. Que Deus abençoe a tua casa. Compartilha com 7 pessoas agora essa oração. Estamos firmes nesse propósito, nesse 10º dia, para a glória de Deus. Até mais, queridos. Paz, prosperidade e salvação na tua casa. Até mais. Boa noite. Que a bênção de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda. E que o sangue precioso de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste. E profetizamos no nome de Jesus Cristo que há proteção, livramento, direção e que o Senhor também abre grandes portas na tua vida em o nome de Jesus Cristo. Eu declaro prosperidade no teu caminho, prosperidade na tua casa. Damos bem-vindo ao doce e amado Espírito Santo. Precisamos da tua presença, Senhor, aonde nós estivermos, na nossa casa, no nosso trabalho, no nosso caminho. Doce Espírito Santo, te pedimos, encha-nos da tua presença. Hoje eu sei, Senhor, o tanto que nós necessitamos de ti. É o Senhor quem é o sustentador da nossa vida, da nossa casa. O Senhor é aquele que nos abre os olhos, que nos guia a toda a verdade e que não nos deixa a viver em caminhos errados ou com pessoas falsas, mas o Senhor é aquele que mantém os nossos olhos abertos. Espírito Santo do vivo Deus, guia-nos a toda a verdade. Senhor, não deixa ninguém no engano. Não deixa ninguém no engano. Eu oro em nome de Jesus Cristo para que o Espírito Santo visite a sua vida, para que nada fique encoberto, para que você não perca a revelação de Deus, o conhecimento de Deus na sua vida, no nome de Jesus. Senhor, mostra a verdade sobre trabalho, sobre relacionamento, sobre oportunidade, sobre caminho. Nós declaramos, Jesus, que Tu és luz na nossa vida e nada fica encoberto. Nenhuma mentira fica encoberta, nenhuma falsidade fica encoberta, nenhum caminho errado fica encoberto. O Senhor é Deus na nossa vida. O Senhor nos guia em todas as coisas. Senhor, e nos dê uma sabedoria especial, para que possamos viver a vida de forma piedosa, de uma forma prática e vivendo o sonho que o Senhor tem para a nossa vida, o sonho que o Senhor tem para a nossa vida. Graças te damos, Espírito Santo. Que Deus te abençoe, que Deus abençoe a tua vida, que Deus abençoe a tua casa. Hoje à noite eu quero compartilhar uma palavra do Senhor e uma palavra que Deus me deu. Uma palavra que Deus me deu, que inclusive amanhã, quando eu estiver ministrando ao vivo, aqui em Alphaville, eu vou ministrar no culto, vou transmitir ao vivo, se Deus quiser, aqui pelo meu canal. Eu vou falar um pouco sobre isso, que Deus me falou hoje. Jesus aprendeu a dizer não. A gente tem dificuldade de aprender o que Jesus, ele praticou. Na verdade, não é que ele aprendeu a dizer não. Ele, na verdade, tem todo o conhecimento e ele soube dizer o não e ele me ensina a saber dizer não também.
E você tem que compreender que o plano de Deus é perfeito. O plano de Deus não tem falhas. Mas existe tantas coisas para nos tirar do plano de Deus. E quanto mais você anda com o Espírito Santo, mais Ele guia você a toda a verdade. Você viu que na minha oração que eu fiz aqui hoje, começando essa oração da noite, eu agradeci ao Espírito Santo nos guiar a toda a verdade, porque somente Ele pode mostrar para você, sabe, o que é verdade e o que não é verdade. Somente o Espírito Santo pode mostrar se o caminho que você está trilhando é o caminho certo ou se tem problemas aí nesse caminho. E quando Deus te abre os olhos, quando Deus te abre a visão espiritual das coisas, é melhor você olhar. Olha para aquilo que Deus está te mostrando. Olha para aquilo que Deus está te mostrando. Porque teu futuro, teu destino depende da tua compreensão daquilo que Deus está te mostrando. Amém? E antes de começar a ministrar essa palavra forte, eu quero dar o testemunho muito bonito da Maria. Ela escreveu assim: meu testemunho é de cura. Estava com cirrose, nódulos no fígado, hepatite e cálculo nos rins. Deus é fiel. Deus abençoe o Senhor e a sua família. Jesus curou ela totalmente de todos esses problemas. E tem mais alguns aqui que eu não vou falar. O Senhor é aquele que cura. Para Ele não existe impossíveis. Em nenhum momento, nunca nas minhas orações aqui eu pedi para você colocar fé em mim. Eu oro por cura, as pessoas são curadas, mas eu tenho sido categórico ao falar. Quem cura é Jesus. Quem cura é Jesus, Ele cura. Então coloque a sua fé em Jesus, porque Ele é poderoso para curar, Ele é poderoso para libertar, Ele é poderoso para mudar a tua história. E se você entrou aqui nessa oração em busca de um milagre, coloque sua fé em Jesus. Coloque a sua fé em Jesus. Eu não quero nem por um milésimo de segundo que você coloque a sua fé em mim. Não. Quem cura é Jesus. Eu posso orar, mas eu sou um servo. Quem cura é Ele. Ele cura, Ele opera milagres e glórias a Deus. Esses testemunhos me enchem de alegria, porque para aquela pessoa que tem dificuldade de acreditar em Deus, de acreditar no poder de Deus, esses testemunhos servem para a pessoa abrir os olhos. Puxa, tem algo a mais aí que eu não estava sabendo que existia aqui nesse mundo. Bem, Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai senão por Jesus. Coloque a sua fé em Jesus e você nunca vai ser frustrado. No homem, você pode se frustrar. Eu posso falhar com você, mas Jesus não. Jesus nunca vai falhar com nenhum de nós. Por isso que nós permanecemos na nossa caminhada com Ele, cada vez mais firmados nele, porque Ele é a verdade. E nós temos o Espírito Santo que nos guia a toda a verdade. Eu quero compartilhar essa palavra com você, de Mateus 16, 23, que diz assim: Ele, porém, voltando-se, disse a Pedro: Para trás de mim, Satanás, que me serves de escândalo, porque não compreendes as coisas que são de Deus, mas as que são dos homens. Essa palavra aqui, ela mexeu muito comigo hoje. Eu estava no meu devocional e essa palavra entrou dentro de mim assim com uma força, com um poder. Sabe por quê? Tem muita gente que vem a mim e essas pessoas quase que exigem um atendimento da minha parte. Sabe? Não é todos, mas muitos quase que exigem. E um que outro, eu acabo às vezes abrindo uma exceção, só que daí acaba me sobrecarregando. Eu tenho uma rotina assim muito intensa, de gravação, e agora eu estou assinando os livros e outras coisas, porque hoje nós temos 2 programas de televisão, a gente grava para televisão, tenho negócios a tratar também, eu resolvo negócios e, enfim, ainda domingo estou na igreja, servindo a igreja, tenho a minha família para cuidar, que é o meu maior tesouro depois da minha salvação, é o meu maior tesouro, a minha família.
E há pessoas que não, sabe, não aceitam e batem o pé e são muitas vezes desrespeitosas, até com umas pessoas da minha equipe. Para você ter uma ideia, nas próximas 2 semanas, minha esposa vai ter que fazer a Academia Kindle, tá? Porque nós vamos entrar num outro módulo dentro da Academia Kindle. Daí ela vai ministrar por 2 semanas na academia e vai me dar o tempo que eu preciso para assinar os livros que foram pedidos até a meia-noite de sexta-feira. Eu vou ficar 2 semanas, essa semana eu já fiquei toda semana assinando livros, mas eu vou ficar toda semana que vem e mais um pedaço da outra, pelos cálculos aqui do meu pessoal, assinando livros. E isso é uma coisa que muitas vezes, sabe, nos incomoda. O fato de a gente não conseguir dar atenção para tudo. E não é só isso. Às vezes ficamos meio assim de dizer não para uma reunião. Às vezes eu tenho reuniões importantes que eu tenho que participar. E às vezes tem outras reuniões que são importantes também, mas que eu tenho que dizer não. Não, eu não posso atender. Não, eu não posso estar nessa reunião. Não, eu não vou poder jantar. Sabe, às vezes é complicado. Mas eu aprendi com Jesus. Jesus disse não. Jesus estava falando que ele iria ir à cruz. Jesus estava falando que o plano de Deus iria se cumprir. E Pedro começou a tentar dissuadir Jesus e dizer para ele, não diga que você vai morrer na cruz. Não diga isso, não fale essas coisas. E Jesus disse, para trás de mim, Satanás. Sabe o que Jesus disse? Um sonoro não. Um sonoro não. Não. Eu não vou te escutar. Eu não vou participar dessa reunião. Não, eu não posso entrar nessa causa. Algumas pessoas pensam que pelo fato de uma causa ser justa, que você tem que entrar nessa causa, nem toda causa está conectada ao seu destino. Pode ser uma boa causa, mas pode não ser a sua causa. Aí alguém diz, não, mas toda causa boa, toda causa justa, ela é inerente a todos. E eu acredito que Deus nos chama para um propósito específico e que por mais, sabe, que a oportunidade seja boa, por mais que a porta seja grande, nem tudo que chega a mim está conectado ao meu destino. Ou seja, tem oportunidades que é uma perca de tempo, é uma perca de energia, é uma perca de ânimo. E digo mais, se você começar a gastar a sua energia, se você começar a gastar o seu tempo com coisas que não fazem parte do seu propósito, quando a grande oportunidade que é Deus que mandou para você e que essa oportunidade é a oportunidade do seu futuro, você não vai ter a força ou às vezes os recursos necessários para poder entrar nessa oportunidade, porque você gastou com outras coisas que foram aparecendo no seu caminho. Ou seja, nem toda janta que me convidam é uma oportunidade para mim, nem toda reunião é uma oportunidade para mim, nem toda oportunidade até de negócio é uma oportunidade para mim. Tem coisas que não são para mim e eu tenho que compreender o tempo de Deus e se isso está conectado ao meu destino ou não. Porque nós nos acostumamos a querer agradar todo mundo. Nós queremos, sabe, ajudar todo mundo, nós queremos abraçar todo mundo e digo mais, às vezes você ajuda pessoas que na primeira oportunidade que elas tiverem, sabe, de excluir você da vida delas, elas irão fazer. Então aprenda a dizer não para certas coisas, aprenda a dizer não para aquilo que não está ligado e conectado ao teu destino. Nós temos que ter uma sensibilidade quanto ao propósito de Deus na nossa vida. E o que não for propósito de Deus, não. Jesus foi muito categórico e ele disse, para trás de mim, Satanás. Ele entendeu que Pedro estava tentando dissuadi-lo. Você vai ter que começar a compreender e dizer não para aquilo que está tentando ser, sabe, um engano no seu caminho. Uma oportunidade de um investimento
que você acha assim, puxa, mas isso veio para mim, mas nem tudo que vem para nós é de Deus para nós. Então não perca seu tempo, sua energia e seu dinheiro em coisas que não estão conectadas ao seu destino. Agora, se estiver conectado ao seu destino, então se dedique a isso. Eu deixo essa palavra no teu coração hoje. Amém? Eu sei que foi o Espírito Santo que me dirigiu essa palavra. Aprenda a dizer não. Aprenda a dizer não. Quem está pedindo dinheiro emprestado para você, se isso não estiver conectado, sabe, ao teu destino, diga não. Não. Nós temos que aprender a dizer não para as coisas que não são de Deus para a nossa vida. Há pessoas que não têm responsabilidade com o seu nome e querem que você tenha responsabilidade com o nome delas. Escreve aqui nos comentários, preciso aprender a dizer não. E amanhã, no culto que eu estarei ministrando às 9 da manhã, eu vou estar falando um pouco mais sobre isso, certo? Você vai ver, se prepare. A mensagem de amanhã, ela foi forjada no coração de Deus e vai ser liberada sobre a tua vida de forma profética e poderosa em nome de Jesus. Amém? Eu quero declarar o Salmo 91, esse salmo que nós temos declarado aqui. Também lembrando a todos que segunda-feira nós vamos começar um novo propósito aqui. O nosso propósito vai ser a oração para 1000 vezes mais. Vamos orar por 1000 vezes mais, certo? Tem um texto em Deuteronômio que fala sobre isso e nós vamos basear essa oração em 14 dias para que Deus multiplique. Olha, 1000 é muita coisa, nós vamos orar por 1000 vezes mais, que Deus abençoe 1000 vezes mais, eu creio. E eu quero falar rapidamente para você desses meus 2 livros aqui, o Café com Jesus 1, tá? E o Café com Jesus 2, eles são atemporais, ou seja, você pode começar a ler eles não só no início do ano, mas no meio do ano, no fim do ano, porque você não precisa ler um por dia, você pode ler até 2 ou 3 por dia, eles são atemporais e são perpétuos, tá? Então, vai te abençoar muito. Olha só que lindo esse devocional aqui, ficou lindo. E você pode adquirir lá no meu site www.vinicius17.com.br. Adquira seus devocionais, tanto 1 quanto 2, vai ser uma bênção na tua vida, em nome de Jesus Cristo. Amém? E você que gostaria de ser um parceiro doador do nosso ministério e nos ajudar com nossos programas de TV em rede nacional na Band e também todo sábado na Rede TV, vá no meu site e seja um parceiro doador. E desejar meu muito obrigado e que Deus te abençoe ricamente e poderosamente. Eu quero declarar o Salmos 91, quero pedir para você deixar sua curtida aqui nessa oração e que compartilhe agora essa oração com 8 pessoas. Amém? Nós vamos orar e a partir de hoje você vai aprender a dizer não para tudo aquilo que não está conectado ao teu destino. Amém? Diz assim o Salmos 91, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei, porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas te confiarás. A sua verdade será o teu escudo e broquel. Não terás medo do terror de noite, nem da seta que voa de dia, nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas não chegará a ti. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio, no Altíssimo fizeste a tua habitação. Nem o mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com teu pé em pedra alguma. Pisarás sobre o leão e a cobra, calcarás aos pés o leão jovem e a serpente. Porquanto tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei. Pulou em retiro alto, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia dela, o retirarei e o glorificarei. Fartá-lo-ei com longura de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Vamos orar? Coloca aqui nos comentários o pedido de oração. Senhor Jesus Cristo, nós te pedimos, cobre com o teu precioso sangue a vida de cada pessoa que está nesse propósito de oração. E nós oramos declarando, pedindo ao Senhor, abra-nos as grandes portas e as grandes oportunidades que estão conectadas ao nosso destino. E nos dê discernimento para não entrarmos em coisas que não é do Senhor. Meu Deus,
A tua palavra diz que o Espírito Santo nos guiaria a toda a verdade. E nós te pedimos, Espírito Santo, nos revela toda a verdade, nos revela todo o propósito e que não sejamos enganados. Oramos o nome de Jesus Cristo agora, para que toda enfermidade física ou emocional renda-se ao poder de Jesus Cristo e que haja cura, haja milagre, haja intervenção de Deus neste momento. Toque-os, Jesus, com o teu poder. Remova a ansiedade, angústia, insônia e todo tipo de perturbação da vida dessa pessoa. E dá vitória para ela. Que toda inveja caia por terra, que toda obra de maldade caia por terra, que a contrariedade caia por terra e que a luz de Jesus Cristo entre neste lugar. Toque nessa pessoa e traga vida, Jesus. Amém, amém e amém. Se você foi abençoado pelo Vivo Deus, compartilhe com 8 pessoas. Que Deus te abençoe até amanhã, 6 da manhã, se Deus quiser.